Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia, falando com vocês aqui presentes. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que Deus possa abrir o entendimento de cada um de vocês neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é um privilégio muito grande falar com aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você que já é inscrito, verifique a sua inscrição, veja se está tudo corretamente. Se não estiver, refaça a sua inscrição, clique no sininho ali das notificações, porque isso aí é muito importante para nós. Outra coisa que é muito importante para nós também é que você deixe o seu like ou o seu dislike, deixe o seu comentário. Você tem toda a sua liberdade de comentar aí em nosso vídeo, em nossa plataforma. Eu peço que Deus lhe abençoe grandemente, que você compartilhe com seus amigos para que esta mensagem possa abençoar o maior número de pessoas, possa abençoar outras pessoas assim como abençoou a vocês também. Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que já se inscreveram em nosso canal. Peço que Deus lhes abençoe e que Ele possa estar abrindo o entendimento de cada um de vocês também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no capítulo 8 do livro das Revelações, nos versículos 8 e 9. Capítulo 8 do livro do Apocalipse, versículo 8 e 9, nós vamos estar hoje tratando já da segunda trombeta, esse segundo juízo que vai ser manifestado no planeta Terra quando o Senhor começar aí a soar essas trombetas. Então abra comigo no capítulo 8 do livro das Revelações, versículo 8 e 9, e diz assim: O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe grandemente e que seja Ele quem nos permita compreender a sua palavra. Então o segundo anjo ele toca a sua trombeta, e com o soar da sua trombeta, algo como uma montanha, uma pedra enorme, é lançada ao mar, uma pedra em chamas. E eu poderia dizer para vocês, talvez seja um asteroide, isso que João o apóstolo está descrevendo aí, e assim toda a vida marinha ela foi dissolvida, e também as embarcações. Então o desastre foi tão grande que até as embarcações foram destruídas por conta do impacto dessa grande pedra que veio aí do espaço. Os juízos eles seguem aí sendo parciais, porque como nós estamos vendo aí, esses juízos ainda seguem caindo sobre uma terça parte da Terra. Não é todo o planeta Terra que é afetado com esses juízos. E desta forma, o Eterno ele prossegue aí dando sinais de alerta para que os ímpios se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus. E desta forma, o grande Yahvé ele segue aí demonstrando o seu poder, a sua autoridade, a sua providência e o seu controle absoluto sobre tudo que ele criou. E desta forma o Senhor ele vem mostrando aí através desses juízos todo o seu poder. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito aqui dessa sessão, ele diz o seguinte: esta trombeta fala de espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres do mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não só há dano na natureza, mas também danos materiais e por inferência de pessoas que viajavam nessas embarcações. Então, como nós vemos aí os juízos divinos aí, que seguem essas trombetas, a cada trombeta que é soada, a severidade
desses juízos vem aumentando. E desta forma, na primeira trombeta, nós vimos aí a terça parte da terra e de toda a vegetação sendo queimada pelo juízo da primeira trombeta. Só que agora, na segunda trombeta, nós vemos aí essa coisa como uma grande pedra sendo lançada no mar, destruindo toda a vida marinha. E desta forma, vem afetando não só a vida marinha, não só os animais, mas também os seres humanos. Veja aí o versículo 8. Ó. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Então você deve notar aqui que o apóstolo João ele faz questão de enfatizar que é algo como uma grande montanha. E desta forma não é uma montanha que está sendo lançada ao mar, é uma pedra gigantesca que veio do espaço e foi precipitada no mar e assim destruiu boa parte da vida marinha. João descreve o impacto aí, meus irmãos, de um enorme asteroide com a Terra e, sendo assim, é lançado diretamente ao mar, atingindo, como dito aí, a sua terça parte. A terça parte dele, tornando as águas avermelhadas, como se fosse o sangue. Talvez isso daí foi por causa da fumaça que subiu aí por conta do impacto. E essa fumaça aí, essa nuvem de poeira que subiu com o impacto deste asteroide, em contraste aí com a luz solar, talvez faça com que a superfície do oceano reflita essa cor avermelhada. E desta forma, podemos dizer também que as águas se tornaram avermelhadas, talvez por conta da vida marinha ter sido destruída aí, ter sido morta aí no versículo 9. Mas dentro do contexto desse artefato aí, que João vê vindo do espaço e caindo no mar, há três possibilidades de interpretação. A primeira eu já mencionei aí, que pode ser um asteroide vindo do espaço que cai no mar. A segunda interpretação que nós podemos trazer aí é uma interpretação que alguns intérpretes, como Grant Osborne, menciona ali em seu comentário, que esse impacto aí, esse artefato que vem e cai no mar, pode ser um anjo caindo, assim como é mencionado em livros apócrifos, como o livro de 1 Enoque. Então, a segunda interpretação, alguns intérpretes, como Grant Osborne, mencionam aí que pode ser um anjo caindo, esse algo aí como uma grande montanha que cai no mar, como é descrito em livros apócrifos, como no livro de 1 Enoque. E a terceira interpretação, que pode ser algo relevante para nós também, é que pode ter a ver aí com erupções vulcânicas, esse impacto aí que João está mencionando, e que tal imagem talvez tenha sua origem aí na erupção do Monte Vesúvio, que explodiu no ano de 79 depois de Cristo e destruiu as cidades de Herculano e Pompeia. Com tudo isso, eu acredito que a melhor hipótese de interpretação aqui desse texto, aqui desse algo como uma montanha que veio do céu e caiu no mar, eu vejo como sendo um grande asteroide que cai e causa um grande impacto aí na vida marinha. Então, com tudo isso, eu acredito que a melhor hipótese é que seja um asteroide, pois me parece ser mais consistente com o que o texto está apresentando aqui. Então ele menciona que é algo como uma grande montanha que foi precipitada no mar, e eu só consigo enxergar um grande asteroide caindo no mar e causando um grande impacto aí. E desta forma, o juízo que nós vemos aqui é um juízo com mais intensidade, um juízo bem mais devastador do que o primeiro. Porque, como nós vimos aí, ele não causou impacto só na natureza, mas também causou aí um impacto aí na humanidade também devido à destruição das embarcações. Em resumo, o que vemos aqui é um juízo triplo. O primeiro, nós vemos aí sobre as águas do mar, ao tornarem as águas como sangue. O segundo, sobre toda a vida marinha que foi devastada.
E o terceiro juízo aí, dentro desse juízo triplo aí, sobre as embarcações. O Wisber, ao comentar aqui esse verso, ele vai dizer o seguinte, ó: a poluição da água e a morte de tantas criaturas afetará imensamente o equilíbrio da vida marinha e, sem dúvida, causará mais problemas ainda sem solução. Então, não vai causar só problemas à vida marinha, esse asteroide que vai cair aí no mar, mas ele vai causar ainda mais problemas com mais intensidade sobre a humanidade, problemas que não vão ter solução, que os governos do mundo vão ficar aí todos atrapalhados e não vão conseguir resolver coisíssima nenhuma, como sempre não conseguem resolver. E o versículo 9 diz assim, ó: e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. E vemos aqui uma tragédia sem precedentes, meus irmãos, pois toda a vida marinha foi corrompida e, portanto, a pesca foi afetada e os homens foram impossibilitados de trabalhar e levar o sustento para a sua casa, e outros acabaram morrendo devido ao desastre que veio aí sobre as embarcações. E deste modo, vemos aí um desastre ecológico, como dito aí, sem precedentes sendo manifestado no planeta Terra. Um desastre que não vai afetar só o mar, não só a vida marinha, mas aí vai afetar toda a vida no planeta Terra. Como dito aí, os homens vão ficar sem possibilidade de trabalhar, eles não vão conseguir pescar e levar o sustento para as suas famílias, e desta forma o abastecimento aí de pescados aí em todos os países vai ficar totalmente corrompido e vai faltar alimento na mesa de todos os seres humanos por conta de um desastre como esse. Então aqui, esse juízo da segunda trombeta não afeta apenas a natureza, mas aqui começa a afetar os seres humanos. E desta forma, tal desastre que é descrito aqui, dentro do contexto do livro do Apocalipse, é para nós estarmos atentos e estar refletindo, porque isso daí são sinais de alerta que o Eterno vem dando a respeito da sua vinda. E com isso eu já posso concluir com algumas lições que nós aprendemos aqui, ou uma breve lição que nós aprendemos com esse texto maravilhoso aqui, que retrata o juízo da segunda trombeta. Os homens, meus irmãos, diante de catástrofes aí econômicas, ambientais e sanitárias, eles sempre se mostram aí impotentes, ou seja, se revelam impotentes e incapazes de resolver esses problemas, e desta forma apenas uma resposta fica ecoando diante de tamanho caos. Os homens devem reconhecer que só Jesus Cristo, Ele é o único governante qualificado e capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Ele resolve o problema do pecado, ele resolve os problemas ambientais, ele resolve o nosso problema psíquico, ele resolve todos os nossos problemas, até econômicos também. Jesus Cristo, ele é capaz de resolver absolutamente todos os nossos problemas, mas é necessário que os seres humanos entendam que somente ele é capaz de resolver. Não há governante humano aqui nesta terra capaz de resolver. E sendo assim, queridos amigos, crentes ou não, devemos entender e crer que se este mundo ele não for guiado absolutamente pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele encontra-se desfavorecido e à mercê do caos. E desta forma, a única coisa, como nós vimos aí no desenvolvimento desse livro do Apocalipse, que o ser humano consegue trazer para tentar resolver os seus problemas, é mais caos, guerras, mortes e problemas sociais. É a única coisa que o ser humano consegue fazer para tentar resolver os seus problemas. E na tentativa de resolver os seus problemas, o ser humano cria mais problemas. E desta forma, é tempo de entendermos que se nós não formos guiados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos primeiramente desfavorecidos
e, em segundo lugar, à mercê do caos. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, saiba que sermões como esse, eles não são pregados para que você fique aí atemorizado, que você fique amedrontado, mas sermões como esse são pregados para que você entenda que Jesus Cristo, ele não aprova o pecado e ele exige que todo ser humano se arrependa de seus pecados. Então, isso não é para te deixar amedrontado, mas para que você entenda que este mundo que não tem reverência, este mundo que a cada dia está blasfemando mais e mais do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um mundo que já está com prazo de validade. Este mundo aqui está com os seus dias contados e desta forma, todos aqueles que não se arrependerem do seu pecado, infelizmente vão ter que arcar com as consequências de todos esses juízos que estão por vir. E por fim, o juízo do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, este mundo sem reverência, este mundo que blasfema do Criador todos os dias, ele está com os seus dias contados e é necessário que até os governantes entendam que o supremo governante do universo ele está vindo. Muitos podem achar que controlam tudo, mas saiba que aquele que é o detentor de todo o poder é o Senhor Jesus Cristo. E vocês acham que a conta não vai chegar nunca? Que vocês podem viver a vida de pecado que vocês querem viver? Que o mundo deve aceitar todo tipo de pecado? Mas saiba que vai chegar uma hora que a conta vai vir e vocês vão ter que pagar até o último centavo da sua dívida se você não se arrepender do seu pecado. Então, pregações como essa, elas vêm para que você reflita como anda a sua vida diante de Deus. E isso eu falo para crentes e para não crentes. O crente muito mais tem que refletir como está a sua vida diante de Deus. Você tem buscado estar na presença de Deus todos os dias? Você tem perseverado na fé? Você tem meditado na palavra de Deus? Ou você tem vivido uma vida frívola? Então, sermões como esse são pregados para que você reflita como anda a sua vida diante de Deus. Crente ou não, é para você reconhecer que você é um pecador e que você carece da glória de Deus, que você carece do Espírito de Deus. E assim, de uma vez por todas, você possa entender o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 3, e versículo 23 e 24. Abra comigo em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24. Veja o que está dito aqui. O apóstolo Paulo ele é bem claro, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em Romanos 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E desta forma, meus irmãos, o apóstolo Paulo com isso, ele quer que todos os seres humanos entendam que todos pecaram. E quando fala esse prefixo aí, todos, ele quer dizer que toda a humanidade pecou. Quando Adão pecou, toda a humanidade caiu em depravação total e carecem da glória de Deus. Essa palavra carecem aí significa que foi separado da glória de Deus. E que a única forma de nos aproximarmos do Criador novamente é através do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário entendermos que se nós não nos arrependermos de nossos pecados, nós não conseguiremos nos aproximar do Criador. Então todos pecaram e foram separados da glória de Deus, e só é possível nos reaproximarmos do Criador através dos méritos de Cristo. Por nossa própria força nós não conseguimos. Sabe o que você consegue fazer através da sua própria força? Você só consegue pecar e pecar e pecar e cair na desgraça do pecado. A única coisa que você consegue fazer é pecar. Mas se você depender dos méritos de Cristo, você vai ser separado a cada dia do pecado e vai viver uma vida de santidade. À medida que você cometer um erro, que você tropeçar, você vai se arrepender e em humildade você vai pedir perdão e o Senhor, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, Ele vai te perdoar.
mas é necessário que você entenda que você é um pecador, que você é carecido da glória de Deus e que você é carente do Espírito de Deus. É necessário você entender que sozinho você não consegue. Eu sempre tenho falado do irmão Wayne Grudem, que ele dizia: Jesus, eu desisto, sozinho eu não consigo. Toma posse da minha vida, toma posse do meu ser, toma posse da minha vida para que eu possa fazer a tua vontade e não a minha vontade. O mundo quer fazer a vontade do pecado, meus irmãos. Hoje estão falando aí até de marcha para Yeshua, marcha para o diabo estão fazendo aí. E vimos isso aí essa semana ali na cidade de São Paulo. Já estão fazendo aí marcha para o diabo. E desta forma, o ser humano está caindo a cada dia na idolatria do pecado mais e mais, quer se afundar no seu pecado. E saiba que se o ser humano se recusar prontamente a se arrepender, sabe qual é a punição para o pecado? É mais pecado. Leia Romanos capítulo 1 e você vai entender que o Senhor ele começa a abandonar o ser humano à mercê do seu próprio pecado se ele se recusa a se arrepender. Então saiba que o ser humano que não se arrepende do seu pecado, ele vai se destruir. E desta forma ele vai se deteriorando a cada dia. É necessário você entender que você necessita de Cristo. Então é através dos méritos de Cristo, por nossa própria força, nós somos incapazes de resolver os nossos problemas, as nossas angústias. É impossível nos aproximarmos de Deus se não dependermos dos méritos de Cristo. E desta forma, aqueles que já tomaram a sua decisão de servir a Cristo devem entender que é tempo de confessar os seus pecados, nos consertarmos, orar mais, jejuar mais, buscar mais a presença de Deus, para que nós possamos estar preparados para tudo que está vindo. É tempo de confessarmos os nossos pecados, nos consertarmos, buscar intimidade com o Senhor, pois em verdade o Rei ele está voltando. É necessário nos prepararmos. E como noiva de Cristo é necessário preparação, meus irmãos, para sermos aptos, para que quando chegar aquele dia, nós possamos declarar essa frase que eu tenho dito incansavelmente desde que comecei a expor o livro do Apocalipse, para que quando chegar aquele dia nós possamos dizer de fato com toda a confiança: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É necessário de nós nos posicionarmos e mostrar para este mundo que nós não vamos jamais nos rebaixar ao pecado. Nós não vamos concordar aí com as masmanhas do diabo. Então é necessário preparação. E você que ainda não tomou a sua decisão, é necessário você tomar a sua decisão logo, não perca mais tempo, porque o que está em jogo é o teu destino eterno. Como dizia o irmão Paulo Júnior, eu não estou preocupado com o teu carro, meu irmão, eu não estou preocupado com a tua conta bancária, eu não estou preocupado com nada disso, eu estou preocupado com a tua alma, meu irmão, porque se você não se arrepender, infelizmente o Senhor vai ter que te lançar no fogo do inferno, e ali vai ser tormento por toda a eternidade, ali vai ser tormento em cima de tormento. E não é porque Deus não está ali, é porque Deus está presente, Ele está vendo todo o pecado daqueles que não se arrependeram, e o cálice da ira divina está sendo derramado. João, aqui no livro do Apocalipse, ele descreve isso como o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E o lagar, se todos sabem o que é um lagar, é um lugar onde era preparado o vinho, e ali era pisoteada as uvas, e o suco era escorrido ali para baixo no recipiente. E desta forma, o suco que é extraído ali quando o Eterno ele começa a pisotear os pecadores ali no inferno, é o sangue dessas pessoas que é derramado. Eu não sei dizer o que é o inferno literalmente, meus irmãos. Talvez eu nunca vou saber o que seja, mas eu posso dizer para vocês que é um lugar de imensurável tormento. Não dá para medir o tormento que está ali. E eu posso dizer para vocês, é tempo de vocês se arrependerem, é tempo de se voltarem para Cristo, porque o inferno é real, e eu não desejo que ninguém vá para lá, então é necessário nós nos abstermos do pecado. Então o meu conselho para você que não tomou a sua decisão, faça logo, tome a sua decisão logo, não perca mais tempo, porque o que está em jogo, como eu disse aí, é o teu destino eterno. Eu estou preocupado com a sua alma e por isso que eu estou falando que o juízo está vindo.
É necessário você se arrepender. O seu destino eterno está em jogo, não há tempo para perder. O que eu posso dizer para vocês que ainda não tomaram a sua decisão de servir a Cristo, não perca mais tempo, escape por tua vida, porque a cada dia o satanismo está ficando escancarado, ideologias espúrias estão sendo aí manifestadas no mundo, e a cada dia o cenário está sendo preparado para que o diabo, na pessoa do anticristo, suba ao poder. E desta forma, todos os nossos direitos vão ser tirados se não nos submetermos a ele. Só que eu digo a vocês, aqueles que são verdadeiros cristãos, eles jamais vão se submeter, porque eles entendem que a sua recompensa não é aqui nesta terra. Então, ser privados aqui de trabalhar, de ter uma alimentação, ser perseguido pelo Estado, nada disso tem importância. A única coisa que tem importância para nós é o retorno de Cristo. E a cada dia que passa, mais e mais sinais estão aparecendo. Vocês estão vendo aí nos noticiários o Canadá e o Havaí se acabando em chamas, manchas solares aparecendo no sol. Cientistas chegam a dizer que essas manchas aí evidenciam uma eminente explosão da nossa estrela solar ali. E desta forma, se essa estrela explodir, meus irmãos, uma catástrofe global sem precedentes vai se manifestar. Então é tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados e entendermos que Jesus Cristo está voltando. De fato, o Rei está voltando. Então aqueles que já se arrependeram, que já tomaram a decisão de servir a Cristo, se preparem mais, orem mais, jejuem mais, busquem mais intimidade com o Criador. E aquele que não tomou a sua decisão, minha mensagem para você é esta: faça logo o que você tem que fazer, tome a sua decisão, escape por sua vida, porque o seu destino eterno está em jogo. O Senhor Jesus está retornando. Tenha misericórdia de si mesmo e se volte para Cristo. Não olhe para o pecado, não olhe para o diabo, olhe para Cristo, para que Ele te abençoe e para que esses juízos que estão por vir não te afetem. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.